Olá para você que está assistindo esse vídeo hoje. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e deixar seu comentário aí. Gostou, não gostou? Vamos lá. O vídeo de hoje, vamos trazer aqui um projeto para laboratório didático para uma aula de química. O grupo é composto por eu, Matheus Lopes, Gabriel Silva e Avelino Neto. Este trabalho aqui ele foi pensado para aulas de química, podendo essas aulas ser adaptadas para aulas de biologia também, levando em conta que essas aulas seriam de 25 a 30 alunos aproximadamente. E este projeto pode ser destinado tanto para escolas públicas quanto para privadas. Aqui a gente vai buscar detalhar os pontos necessários que um laboratório deve possuir de acordo com as normas vigentes, desde a construção, instalações até as vidrarias, com o propósito de aproximar ao máximo de um projeto que seja realmente viável para ser implantado em alguma instituição educacional. Os objetivos aqui principais são esses três aqui listados. Primeiro, montar um projeto, uma planta, de construção de laboratório de química para aulas com alunos de educação básica. No objetivo número 2, apoiar-se nas normas e leis vigentes para a elaboração dessa planta. Objetivo número 3, descrever os aspectos relacionados a essa planta, como construção, materiais, equipamentos, segurança e etc. Agora vamos falar sobre o projeto. No projeto nós temos alguns itens que são necessários para constituir o laboratório. Vou estar falando sobre cada um dos itens que vai ter em nosso laboratório, além das normas especificadas do que tem que ter em cada item no nosso laboratório didático. Começando pelos pisos, segundo a NR8, a norma regulamentadora das edificações, dispõe de alguns requisitos técnicos que devem ser seguidos para garantir a segurança e conforto dos que trabalham no ambiente. O projeto vai constar com a altura do piso ao teto e pé direito. O piso não deve conter desníveis ou irregularidades que prejudiquem a movimentação das pessoas ou coisas e possuir aberturas que impeçam a queda de pessoas ou objetos. Além disso, os pisos, assim como as escadas, devem possuir uma resistência necessária para suportar cargas e serem feitas com materiais antiderrapantes, impermeáveis, protegidos contra umidade e proteção contra intempéries. Agora sobre as paredes, a NR8 também fala que as condições que as paredes do laboratório devem possuir. As paredes devem ser, sempre que possíveis, impermeabilizadas e protegidas contra a umidade, além da proteção contra a chuva e contra as intempéries. Outra característica é que as paredes devem ser feitas de modo a evitar excessiva incidência de luz solar ou excessiva ausência dessas luzes. Sobre o teto, podemos nos apoiar também na NR8 e NBR 13035, que dispõe que a projeção e construção do teto deve seguir as recomendações ou saliências que facilitem o acúmulo de sujeira. A altura deve ser de no mínimo 3 metros, partindo da distância entre o piso e o forro. Outro ponto importante é permitir que nele ocorram as passagens de tubulações, possuir isolamento térmico e acústico, assim como as paredes. Nas janelas, a NBR 13035 dispõe que as portas e janelas devem ser do tipo prancheta, com revestimento impermeável, e se possível com mola retrátil. Sobre as dimensões, deve ter uma altura de aproximadamente 2,10 metros e em relação à largura, mínimo de 0,90 metros até 160 metros, com visores. Lembrando que a abertura da porta deve ser no sentido para o lado de fora. Já a NR23, que regulamenta a proteção contra incêndios, diz que as portas devem ser no mínimo de 1,2 metros. A NBR 13035 diz que o número de portas depende da área construída, porém sendo obrigatório uma porta principal e uma de emergência. Já as janelas, é recomendado que ela e os vitrões correspondam a 1/10 a 1/6 da superfície do recinto. Devem ficar a uma altura do piso de aproximadamente 1,2 metros e suas esquadras devem ser resistentes a ataques de agentes químicos e intempéries. Um ponto que é positivo, mas não é obrigatório, é que os vidros possam ter proteção contra a incidência de luz solar, com o uso de persianas, parassóis ou acristalamento. Já nas iluminações, a NBR 13035 diz que a iluminação pode ser feita de duas formas:
natural e artificial, né? Sobre a instalação das linhas de utilidade, ela pode ser feita de tem três itens principais, que são a eletricidade, a água e os gases. Na eletricidade, é feita de eletrodo de PVC rígido com caixas de passagem com vedação na tampa, bitola da fiação anti-chama, tomada de 110 volts, com 2 polos, mais um terra, e de 220 volts, com 3 polos, mais um terra. Os fios não devem passar em lugares que aqueçam ou possíveis ataques químicos ou de intempéries. Na questão da água, é recomendado que o laboratório possua linhas de água quente e fria em um espaço destinado para armazenamento de água destilada. Sobre os gases. Para os gases, recomenda-se tubulações e válvulas de acetileno, e para os gases corrosivos, de aço inox. Já tubulações para o GLP devem obedecer norma NBR 15526. Nas pias, a NBR 13035 traz que as pias devem ser de material apropriado e que seja resistente a ataques de agentes químicos, pensando no âmbito de reagentes que serão usados no laboratório didático. Na questão do esgoto, a tubulação de esgoto deve ser de material resistente e inerte. Os armários, eles devem conter os reagentes e as vidrarias, né? Nos reagentes, as embalagens dos produtos devem ser marcadas com as datas do recebimento e de abertura. As vidrarias, que são usadas com mais frequência, poderiam ser armazenadas dentro do laboratório, embaixo de bancadas de trabalho. Já as vidrarias mais específicas no estoque, dispostas na sala de vidraria, em prateleiras agrupadas de acordo com a sua função. Sobre as capelas, elas devem ser instaladas em local que permita a passagem de tubos de exaustão, onde exista também um ponto de água e dreno para o esgoto, fonte de energia elétrica e, de possível, ter pontos de gás, vácuo, ar comprimido. Os extintores de incêndio na construção do laboratório devem incluir seu projeto os devidos para os extintores de incêndio, de forma que seja imprescindível esses itens. No almoxarifado, os armários presentes no almoxarifado devem ter aproximadamente de 3,8 metros a 2 metros, com paredes resistentes à explosão, sistema de exaustão e bandeja de retenção de líquidos. No chuveiro lava-olho de segurança, pelo menos no mínimo tem que ter um no laboratório, mas em regra recomenda-se que sejam instalados um em cada parte do ambiente que seja de risco de contaminação. Sobre os EPIs, considerando que o projeto se baseia em um laboratório de escola de ensino básico e de possíveis atividades que serão realizadas na aula de química ou até mesmo biologia, pensamos na seguinte relação de equipamentos: máscara de proteção respiratória, luvas impermeáveis e resistentes aos agentes químicos, óculos de segurança transparente, avental, jaleco, calças e sapatos fechados, seguindo ali as normas do CRQ. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre os reagentes e vidrarias. Nas tabelas seguintes, a gente vai trazer os materiais que realmente são de uso recorrente de um laboratório didático, preferencialmente de uma escola pública, para uso de cerca de 30 alunos. Buscamos os melhores preços encontrados nas maiores magazines online, como o Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza e Leroy Merlin. Aqui nessa tabela 1, a gente vai ver o orçamento de materiais e equipamentos, como estufa, balança de precisão, enfim, dando um total aí de R$12.000. Logo a seguir, temos o orçamento das vidrarias, como balão de fundo chato, beckers, tubos de ensaio, funil, pipetas, dando um total aí de R$8.760. Na planta baixa, a gente vê o projeto feito pelo AutoCAD, onde a gente tem todas as medidas necessárias de um laboratório didático que tenha segurança e que tenha um planejamento decente. A gente pode ver aí a distância entre as bancadas e a projeção dela feito para a segurança. Falando nisso, temos então o risco, né, que vai trazer para um laboratório. A gente pode perceber que a parte azul, né, seria correspondente à parte roxa. Mas enfim, a parte azul então vai ser o risco biológico, a parte amarela o risco ergonômico, a parte verde o risco físico e a parte vermelha o risco químico. A gente pode ver que, de acordo com a área, ele vai trazer um risco diferente. Bom, pessoal, e essas são nossas referências. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Falou!